Doutor, e a gente sabe que as relações internacionais são fundamentais, né? As relações comerciais bilaterais são importantes para o desenvolvimento de qualquer país. Agora o governo vai comprar os produtos, né? Pelo menos frutas, algumas coisas aí que incluíram nessa ação, nessa medida emergencial. Ou produtos que deixaram de ser exportados serão comprados, mas também já avisou que vai comprar por um preço bem mais abaixo, e quem acaba se prejudicando aí é o produtor, porque esse produto ele teve um investimento lá atrás para poder vender agora, ele não vende lá fora, ele vai vender aqui bem mais barato, porque o Brasil não tem condições de pagar o preço que paga lá fora, e essa política, né, essa venezualização, como o doutor colocou aqui, do Lula transformando o país, acaba prejudicando, né, o andamento, o desenvolvimento do país. Não, com certeza, Joyce, prejudica muito, né? É um processo em que ele faz esses discursos completamente desconexos, né? Ele dobra a aposta, fica fazendo brincadeiras. Não é momento de estadista fazer brincadeira. Estadista pega o telefone, liga e tenta negociar, coisa que até agora esse presidente não fez. E por empresário é muito difícil ele fazer uma diversificação de mercado muito rápida, porque ele depende de custo, ele depende de logística, ele depende de frete, ele depende muitas vezes de patente, de royalties, de questões que são demoradas até que você consiga atingir outro mercado. E o que a gente observa, tanto no plano do governo federal, são respostas tímidas de ajuda ao empresariado, e os planos estaduais também, né? Se a gente pega aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a indústria do tabaco, que vai ter vai sofrer um baque significativo, e a ajuda do governo seria 5% do que eles precisariam para ter uma ajuda mínima para recuperar pelo menos um nível de empate econômico. Então, isso realmente traz uma preocupação. Esse plano do governo, né, ele não é efetivo, não há um canal de diálogo do governo com os Estados Unidos, não há isso, né, infelizmente hoje. Né, houve uma conversa, me parece, do Mauro Vieira, mas não foi uma conversa boa, né? A questão política, ela está começando a emergir com força no Brasil, não só pelo aspecto econômico, mas pelas próprias condições que nós observamos dentro do Brasil, né? Isso chama a atenção dos países de fora. A gente tem o risco de fuga de investimentos, do desinteresse pelo Brasil, a instabilidade jurídica, né? Só se pegarmos essa questão das big techs, há uma insegurança, não há qualquer tipo de segurança jurídica no Brasil, né, para que essas empresas possam operar, inclusive elas podem até sair do Brasil, se for o caso, né, se ficar esse empate. Eles não estabeleceram um gabinete de crise para tratar dessa seção 301 do Tratado de Comércio de 74. Deveria ser a primeira coisa. E outra coisa, Joyce, todo mundo já sabia que nós teríamos uma guerra tarifária no mundo, a partir das conversas lá na campanha de Trump e quando ele assumiu. Então, o plano A, o plano B e o plano C de uma resposta para o possível aumento tarifário, eles já deveriam estar na mesa. Eles esperaram a carta chegar para poder se manifestar, para poder fazer reuniões internas e não fazer esse advocacy externo, que seria muito mais efetivo. Então, isso atrapalhou muito mais do que ajudou. Momento de diálogo, de conversa, de sentar, de resolver, não ficar atacando com piadinhas. Doutor, e essa situação aí, hoje o foco são os Estados Unidos, segundo maior parceiro comercial do Brasil, mas como o doutor colocou aqui, outros países serão os próximos, né, a investir no Brasil, a sentir essa insegurança jurídica, inclusive os próprios BRICS, né? O Lula até chegou a ligar aí para alguns presidentes, para mostrar que ele não estava sozinho, mas não passou de mais uma encenação, né, do petista. É porque eu vejo assim, esse cenário de insegurança jurídica, ele vai se estabelecendo. Por exemplo,
nós tivemos a aplicação da lei Magnitsky no juízo do STF, né, do Supremo Tribunal Federal. Já há uma discussão do que poderia se fazer, por exemplo, com os bancos em relação a driblar essa lei Magnitsky, que não é uma lei que é aplicada na soberania brasileira, ela é uma lei que ela está dentro das empresas americanas que prestam serviços para possivelmente aquelas empresas, aquelas pessoas que foram, né, digamos assim, aplicadas com a lei Magnitsky, né? Então, só esse tipo de conchavo entre banco, entre instituições jurídicas, entre organismos do governo, só isso já gera uma insegurança jurídica para investimentos. Quem é que vai ter interesse em investir no Brasil daqui a pouco se você tem um sistema bancário que é volátil e que vai atender a algum determinado capricho de alguma organização, seja do executivo ou seja do judiciário, né? Então, é muito difícil esse cenário de insegurança jurídica. Soma-se a esse processo de venezuelização que o Lula claramente está fazendo a partir dos seus discursos, de suas ações, no momento em que nós estamos aqui agora, os Estados Unidos descendo para o Caribe, né, no sentido da questão do tráfico de drogas, das facções criminosas. Maduro é o líder do cartel de Los Soles, né? E o Brasil está logo abaixo, né, com várias facções criminosas que hoje detêm mais de 50 aeroportos para fazer, enfim, fazer o tráfico de drogas. Eles, inclusive, veja só, Joyce, a que ponto chegamos? Existem facções criminosas que digamos assim, comandam, né, rios no Brasil, partes de fronteira e etc. Então, será que isso não pode chegar para cá também, na medida que há uma escalada, né, nesse processo, uma Venezuela, esse processo, digamos, do Brasil, né, do Lula tornar o Brasil uma Venezuela? Então, essa é uma pergunta, e é tudo uma comédia, né? Uma comédia. Eu ria tanto, Joyce, daquele momento em que o Maduro estava dentro, me parece, de um bunker, e chegava lá um general que é embaixador na Colômbia, o general, até ouvi um comentário na Oeste ali de um comentarista dizendo, um general pansudinho chegando, e o Maduro lá dentro do bunker, como se ele realmente tivesse na cabeça dele que ele vai conseguir combater, digamos assim, eventualmente os destroyers americanos. Olha, só um destroyer americano já é o exército inteiro do Maduro, que ele fez uma espécie de avanço ali de barcos pesqueiros, né, em direção aos destroyers. Então é uma piada pronta, né? O Maduro é um fantoche russo-chinês, né? E isso é uma comédia, né? Eu só espero que essa comédia não chegue no Brasil, né? O ponto do Brasil nós teremos aqui no Brasil um comediante como o Maduro ou o Lula, né? Dentro desses discursos, dentro dessa ideologia e desse confronto infantil e anti-americano, que não vai levar o Brasil a lugar nenhum.